Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a polêmica em torno da escolha, né, da palavra orc, que foi alterada aí pelos tradutores nas edições da editora HarperCollins, e vou explicar para vocês por que eu discordo dessa mudança e apresentar para vocês meus argumentos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, alguns me chamam de Eduardo Stark, Eduardo Oliver, mas eu sou administrador do site tolkienbrasil.com, onde eu escrevo, né, os artigos que frequentemente são postados lá. Também sou membro da Tolkien Society, da Mythopoeic Society, da Sociedade de Oxford relacionada a C.S. Lewis, dentre outros grupos que eu participo também no âmbito internacional e também nacional. Eu fundei o site Tolkien Brasil com o propósito aí de apresentar mais informações sobre a obra do Tolkien, e já tem uns 20 anos mais ou menos que eu leio as obras do Tolkien e estudo de uma forma aprofundada. Né? E além de outros aspectos também que não é interessante ressaltar aqui para não haver mais delongas. Né? Mas enfim, ocorreu essa mudança da HarperCollins, né? Anteriormente, a editora que publicava os livros aqui no Brasil era a Martins Fontes, que foi dividida em dois selos, né? A WMF Martins Fontes e a Selo Martins. E depois passou agora em 2018 para a direção aí da editora HarperCollins Brasil, né? Que é uma representação da HarperCollins, que é a editora que publica os livros do Tolkien lá no Reino Unido. E com essa mudança, eles decidiram contratar novos tradutores que incluíram aí num grupo, que eu achei bem interessante. Inclusive, o próprio editor, na mesma época, me ligou perguntando se os nomes eram interessantes para serem tradutores, e a gente conversou durante umas 2 horas, mais ou menos, sobre essas escolhas e tudo mais, e eu sempre apresentei as ideias de que a participação dos fãs na atuação das obras é algo realmente muito bom. E a escolha dos tradutores, o Ronald Kisme, o Reinaldo José Lopes e o Gabriel Oliva Blum, também era interessante porque são fãs de longa data, né? A gente já conhece já pelo que eles fazem na internet e pelos trabalhos já relacionados ao Tolkien, e eu aprovei no sentido de aceitar com bons olhos a escolha, né, desses nomes. Né, e dentro dessa nossa conversa nós tratamos sobre um pouco como seriam as novas traduções, sobre vários aspectos. Né. Então, essa polêmica surgiu quando já assim, se encaminhou a publicação e foi noticiado, né, que algumas alterações de nomenclaturas iriam acontecer, né, para justamente colocar aí como, por exemplo, orc, ORC passou a ser ORQ, ORQUE. Né? Nós vamos ver isso aí. Depois a palavra goblin passou a ser gobelin. O plural de anão passou a ser anãos. E troll foi retirado um L e ficou apenas troll, né, com um L. Dentre outras mudanças que eu pude observar analisando o livro A Queda de Gondolin. Né? E com isso, vendo essa mudança, eu achei um pouco estranho, né, especialmente a mudança de orc e goblin, porém eu decidi tentar escutar o que os tradutores estavam dizendo a respeito. Tanto é que eu vi vários textos que eles publicavam na internet, alguns vídeos e tudo mais, e consultei também os próprios tradutores. Né? Nós fizemos até uma reunião via Skype, onde eu conversei com os tradutores e com o diretor também da HarperCollins, tratando sobre essas mudanças e tudo mais. Fiz minhas anotações, então foi mais ou menos aí durante um mês e meio só vendo os argumentos que eles apresentavam sobre essas mudanças. Passado esse período, eu comecei a investigar por conta própria se essas mudanças seriam apropriadas ou não, se elas estavam de acordo com as regras e com aquilo que o Tolkien dispôs. O Tolkien ele estabeleceu várias regras relacionadas a traduções, nós vamos avaliar isso aqui, e é interessante que elas fossem observadas para manter maior fidelidade em relação às obras. Né? Com o passar do tempo, eu publiquei lá no grupo do Tolkien Brasil, vou deixar o link na descrição, perguntando se as pessoas, se os fãs gostaram dessa mudança, especialmente na palavra orc e gobelin.
e muitas pessoas reclamaram, acharam estranha essa mudança, preferiram a versão original e tudo mais, né? Então, é uma polêmica que surgiu na internet, então eu decidi continuar a minha investigação, continuar a escrever os artigos aí sobre o tema. E para apresentar uma discordância, eu decidi então escrever um trabalho que fosse amplo, né, que apresentasse todas as argumentações, que apresentasse todas as citações do Tolkien, e é por isso que surgiu uma série de artigos. Né? São cerca de 5 artigos que tratam sobre esse tema dessas mudanças, onde eu vou falar sobre as mudanças de orc para orc, a mudança de goblin para goblin, a mudança de anões para anãos e também a mudança de troll com 2 L's para troll com um L. E ainda estou escrevendo ainda essa série. Eu concluí agora os artigos sobre a palavra orc, né, onde estão publicados lá no site Tolkien Brasil. Os links de todas as partes dessa série, desses artigos, estão colocados aí na descrição e vocês podem ter acesso a todo esse conteúdo aí com várias citações, comentários e tudo mais, né? Então essa polêmica surgiu aí dos debates da internet e tudo mais, e não é uma crítica propriamente à tradução ou às traduções das obras feitas aí pela HarperCollins, né? Nem mesmo a tradução do Reinaldo José Lopes, que eu já estou analisando, comparando com as versões originais. Até o momento que eu fiz de análise, eu não pude ver assim grandes erros, nada que fosse comprometedor das traduções, né? Então essa análise ela é bem específica, ela é quanto apenas a mudança de uma palavra. E por que uma mudança de uma palavra é importante dessa forma, a ponto de eu escrever 5 artigos e fazer um vídeo, esse vídeo que vai ser longo, sobre esse tema? Porque o Tolkien se importava com isso. O Tolkien era um autor muito perfeccionista e se importava com um tema desse tipo, e é importante, nós vamos ver a opinião do Tolkien sobre traduções e tudo mais, né? Além do fato também de que é algo que pode enobrecer a obra, né? Manter o máximo de fidelidade em relação à tradução, em relação ao que o Tolkien desejava, é algo realmente muito interessante que só faz engrandecer as traduções. Então, o meu propósito é agregar e trazer as informações relacionadas a isso, as pesquisas que eu fiz, né, e agregar e trazer essas informações para que todos possam avaliar aí. E quem sabe, talvez, a editora, verificando aí que são equívocos nesse aspecto, poderá aí verificar e alterar isso, e teremos obras que serão realmente traduções mais fidedignas e tudo mais, né? Então não é algo relacionado às traduções em si, e especificamente trata-se apenas das palavras orc, goblin, que foram alteradas e tudo mais, né? E como eu já falei, as pessoas colocam, né? Isso é uma coisa pessoal do Eduardo com os tradutores e tudo mais. Não, simplesmente não tem nada, nenhuma relação de inimizade com os tradutores. Eu tenho em boa conta até o momento. Não tive nenhum desavenço com eles até o momento, que fosse algo realmente grave a ponto de eu ter qualquer tipo de inimizade, e simplesmente algo técnico, né? Algo que eu vou avaliar com vocês, vendo o que o Tolkien disse a respeito e também o que os especialistas disseram. Eu fiz uma pesquisa séria sobre o tema, né? Eu consultei não só apenas as obras, quase todas as obras do Tolkien que tratam sobre o tema, mas também eu consultei outros especialistas que são tolkienistas já de longa data, né? Por exemplo, aqui eu entrei em contato com o Oronzo Chili, que é um especialista tolkieniano aí, basicamente da Itália, né? Já editou o livro do Hobbit na Itália e já tem contato com as traduções, e ele realmente é uma pessoa muito especializada no âmbito italiano aí, da obra do Tolkien, né? Eu também entrei em contato com Carl F. Hosseter, que é o editor aí dos manuscritos do Tolkien em relação às línguas élficas. Ele participa de um grupo especializado nisso, né, onde o Christopher Tolkien forneceu ali os materiais, e ele é um dos editores, e entrei em contato justamente pelo âmbito linguístico aí que ele participa, né? Além disso, entrei em contato também com o Henk Brassen, que é basicamente um dos maiores especialistas em O Hobbit. Ele tem quase todas as edições já publicadas de todos os países,
algo realmente impressionante, onde ele me pôde fornecer várias informações aí. Entrei em contato com Jared Lobdell, que foi um dos editores aí do guia para os tradutores, onde me trouxe informações adicionais sobre esse material. Entrei em contato com o David Geraldo, que é um dos especialistas aí da França, Paulo Pereira, que é um dos especialistas também aí de Portugal. Entrei em contato com Ryszard Derdzinski, que é um especialista em Tolkien da Polônia. Entrei em contato com Edward Croxall, que é um linguista, né, professor de línguas e também especialista nas obras do Tolkien, especialmente nas línguas élficas, né, e também ele é especialista nas obras do Tolkien do âmbito francês. Entrei em contato também com outro especialista, né, Audrey Morelli, que é especialista na obra do Tolkien na França também. Entrei em contato também com os tradutores Vicente Ferre e Daniel Lauzon, que são tradutores aí das obras do Tolkien na França. Além de ter entrado em contato também com a tradutora oficial do Tolkien na Itália, que é a Vittoria Aliata de Villafranca, né, que é uma princesa que traduziu as obras do Tolkien na época que o próprio Tolkien estava vivo e que teve a consultoria, teve contato com o próprio Tolkien para realizar aquela tradução. E nesse contato que eu tive com ela, ela pôde me trazer as informações do que o Tolkien achava sobre determinadas palavras e quais informações novas ela pôde me agregar aí com esse contato que ela teve com o próprio Tolkien, né? Então são esses os nomes aí que eu entrei em contato, além de outros que não quiseram que eu colocasse e mencionasse aqui, mas que participaram também, né? São vários especialistas, não são apenas pessoas que são basicamente fãs, mas que são pessoas dedicadas ao estudo da obra do Tolkien, que participaram, de certa forma, e das suas publicações, né? E dentro do âmbito aí técnico, né? E o fato de ter entrado em contato com essas pessoas foi para justamente trazer mais informações além das que eu já agreguei aos artigos, né? Então é um conjunto de informações que eu reuni, né? E se fosse basicamente apenas algo relacionado à intriga, como algumas pessoas colocam, né? O briga da internet, eu não teria todo esse esforço de buscar aí tantas informações, né? Certamente eu iria encontrar alguns empecilhos, né, nisso, né? Então não é basicamente minha intenção fazer algo que vai desmerecer o trabalho dos tradutores ou da editora ou tudo mais. Na verdade, a ideia é agregar as informações, fazer as pessoas refletirem sobre o tema e verificar aí que isso foi, essas mudanças, especificamente a palavra orc e goblin, orque, né, como alguns pronunciam, etc., foram basicamente equívocos, né, que podem ser muito bem corrigidos e todos irão basicamente sair ganhando com isso, né. Além disso, né, existe o fato aí de que essa polêmica surgiu, muitas pessoas ficaram inconformadas, muitas pessoas até proferiram ofensas, outras pessoas criticaram aí com mais ferocidade, né, e tudo mais, mas é algo realmente que tem que ser analisado com o âmbito da técnica, né, e só assim que nós iremos ganhar mais informações e entender mais um pouco da própria genialidade que o Tolkien teve, né, toda a dedicação que ele teve em torno da obra, né, cabe a nós, fãs, darmos toda essa atenção aqui especificamente aquilo que nós entendemos como mais próximo da fidelidade das obras, né? Eu poderia muito bem, como as pessoas já sabem, né, eu tenho cerca de 900 obras sobre o Tolkien ou do Tolkien, né, onde eu tenho aqui nessas instâncias aí atrás, né, todas as obras do Tolkien em inglês, todas as obras do Tolkien publicadas em português, de vários idiomas e tudo mais. Então eu gosto realmente que as obras do Tolkien gostaria, né, que as obras do Tolkien fossem realmente bem aproveitadas aqui no Brasil, justamente pelo fato de ser brasileiro e o site Tolkien Brasil ser dedicado aos brasileiros, né, agregar mais informações aos brasileiros, né. O site Tolkien Brasil ele é reconhecido aí por várias pessoas, não só no Brasil, mas internacionalmente também, né. Várias pessoas de outros sites costumam traduzir os artigos que são publicados no site Tolkien Brasil. A própria Tolkien Society também já teve alguns artigos que foram traduzidos também, né, e publicados por eles, dentre outros temas aí e tudo mais, né, com reconhecimento até mesmo da filha do próprio Tolkien, né, a Priscila Tolkien, que já prestigiou o site Tolkien Brasil. Enfim,
Então, a ideia é basicamente agregar as informações, tendo esses esclarecimentos iniciais. Eu espero que todos entendam que não é algo pessoal, algo técnico, né, e que basicamente visa aí apresentar as informações para que ocorra um melhor aproveitamento e uma correção aí, desse tema, né, basicamente. Então, eu vou passar a tratar com você sobre o que o Tolkien disse a respeito, aqui com vários slides, com várias citações. O vídeo vai ser longo, né? Eu demorei aqui 15 minutos só para apresentar e explicar para vocês esses temas, né? Porque as pessoas realmente não estão acostumadas com debates de boa qualidade na internet, né? Todo mundo vê grandes polêmicas, né? Pessoas ofendendo outras pessoas na internet com vídeos, e isso parece ser o comum na internet. Agora, quando alguém vem com argumentos, com citações, com apresentação de ideias de especialistas no tema e tudo mais, as pessoas acham que isso tem a ver com questões de ego ou com questões pessoais, quando na verdade, como eu já mencionei, é algo realmente que vai mais para a linha técnica, né? E eu não tenho nada, como eu já mencionei, para discordar em relação aos tradutores pessoalmente e tudo mais, como já mencionei, até aprovei diante aí do editor a escolha deles e tudo mais, né? Enfim, vamos agora tratar sobre o tema. Espero que todos entenderam essa mensagem aí inicial, né? Vamos agora tratar sobre a palavra orc, especificamente. Aqui eu dividi o tema, né, em tratar sobre a origem da palavra orc, tratar sobre a visão do Tolkien sobre traduções, tratar sobre as diretrizes que o Tolkien deixou em relação à palavra orc, sobre as traduções dos nomes dos seres, né, como o Tolkien traduziu basicamente os nomes dos seres, porque é disso que se trata, né, que o orc é um ser, uma criatura, e tratar aí sobre as diretrizes deixadas pelo Tolkien no próprio Guia dos Tradutores, né? Então vamos tratar sobre isso aqui, especificamente aqui. Origens da palavra orc. O Tolkien ele trata sobre a origem da palavra orc. Eu escrevi um artigo basicamente sobre a origem da palavra orc. Ele está muito mais detalhado, com muito mais, basicamente, informações. Né? Aqui eu vou apenas esclarecer para vocês alguns pontos para vocês terem a noção quanto a esse tema. Né? Primeiramente, é importante dizer que o Tolkien ele divide o próprio mundo dele em dois tipos, né? Basicamente aí, o mundo secundário e o mundo primário. Né? O mundo primário é o nosso próprio mundo, é o mundo real, é o mundo como nós conhecemos, o nosso próprio mundo mesmo. E o mundo secundário é o mundo imaginário do Tolkien, é como o Tolkien colocou as suas histórias. Então existem essas duas esferas que tem que ter essa noção. No mundo primário, que é o nosso mundo real, o Tolkien ele é o autor da obra. Então tá aqui, J.R.R. Tolkien, autor dos textos do Hobbit, dos Anéis, o Silmarillion, os Filhos de Húrin, Beren Lúthien, A Queda de Gondolin e outros textos sobre o Legendário, não publicados durante sua vida. Póstumamente, os principais rascunhos foram publicados com a edição de Christopher Tolkien. Então, é o que nós conhecemos, é o Tolkien como autor. No mundo secundário, o Tolkien se coloca como um tradutor. A ideia do mundo secundário é que o Tolkien encontrou manuscritos antigos, medievais e tudo mais, e que ele pôde pegar esses manuscritos e com isso ele acabou aí basicamente fazendo traduções. Então, existem essas duas esferas que tem que ser analisada. Né? O mundo secundário, Tolkien como um tradutor. Ele, basicamente, o Silmarillion, os Filhos de Húrin, Beren Lúthien, A Queda de Gondolin e todos os textos são traduções e complementos feitos por Bilbo Bolseiro a partir dos manuscritos e relatos antigos. Esses foram juntados com os relatos do próprio Bilbo e o Frodo Bolseiro e outros hobbits, né, que depois foi copiado por humanos. Né, e aí basicamente se tornou o livro O Hobbit e os Seus Anéis, né, e outros livros aí. O livro fonte das cópias ficou conhecido como o Livro Vermelho do Marco Ocidental, que por sua vez foi traduzido do Westron, que é a chamada língua comum, para o inglês moderno por J.R.R. Tolkien na sexta ou sétima Era do Sol. Então a ideia daquele livro que o Frodo escreveu, que o Bilbo escreveu, que a gente pode ver até nos filmes, né? Aquele livro vermelho, segundo Tolkien, no seu mundo secundário,
passado cerca de vários anos, muitos anos, o próprio Tolkien encontrou esses manuscritos e ele mesmo traduziu para o inglês moderno. Então, são essas duas ideias. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é importante, basicamente, para determinar aí as origens da palavra orc. O Tolkien divide a palavra orc tanto no mundo primário quanto no mundo secundário. Ele trata sobre as etimologias da palavra nesses dois âmbitos, né? E é isso que nós vamos avaliar aqui nesse próximo slide, né? Aqui. A etimologia das palavras e nomes em minha história tem dois lados. Sua etimologia dentro da história e as fontes das quais eu, como autor, as obtive. Então, Tolkien utiliza desses dois âmbitos aí, das origens das palavras. Basicamente, a etimologia dentro da história, né, como aquela palavra funciona dentro daquele mundo, né, como a palavra orc funciona dentro da Terra-média. E como dentro do mundo externo, né, no caso agora o nosso mundo real, quais são as fontes, né, como que o Tolkien desenvolveu e colocou essas palavras aí dentro desse âmbito aí, que ele utilizou, né, basicamente, as fontes que ele utilizou. Então é com base nisso que nós analisamos a origem da palavra orc. Basicamente no âmbito de escolha das palavras do Tolkien, é importante ressaltar que ele sempre teve em mente dois aspectos. Basicamente, a beleza sonora e também o significado das palavras. E esse conjunto entre significado e palavra fez com que o Tolkien escolhesse suas palavras, formasse o seu vocabulário, formasse suas próprias línguas que nós conhecemos, né? O élfico, Quenya, élfico Sindarin e dentre outras línguas, né? Então, por Tolkien, o prazer básico nos elementos fonéticos, né, os sons das palavras de uma linguagem e no estilo de seus padrões, e então, em uma dimensão superior, o prazer na associação dessas formas de palavras com os significados é de importância fundamental. Né? Então, para o Tolkien, era interessante a questão sonora e também a associação desses sons com os próprios significados dessas palavras. Né? A própria origem da Terra-média surgiu dessa forma, né? Quando Tolkien se admirou aí com palavras como Earendel, né? E logo depois ele foi buscando aí os sentidos dessa palavra, e disso ele derivou suas primeiras histórias em 24 de setembro de 1914. Né? Além disso, a escolha dos equivalentes foi direcionada em parte por significado, onde é discernível nos nomes originais, em parte pelo tom geral e em parte pelo comprimento e estilo fonético. Então, as palavras do Tolkien que ele costumava escolher partiam sempre dessas ideias, entre significados e estilos de som, né, e som que ele admirava, que ele gostava basicamente, né. Então temos aqui a origem da palavra orc, né? De onde é que Tolkien tirou no nosso próprio mundo a ideia da palavra orc, o seu sentido, o seu estilo fonético, né? E tudo mais. O próprio Tolkien diz aqui: orc eu retirei do anglo-saxão, uma palavra que significa demônio. Geralmente supõe-se ser derivada do latim orcus, inferno, mas duvido disso. Contudo, o assunto é muito complexo para ser exposto. Então, a própria origem etimológica da palavra orc era bem complicada, né? Basicamente, mas o Tolkien diz aqui que ela retirou do anglo-saxão. E ainda continua aqui, né? Orc não é uma invenção, mas um empréstimo do inglês antigo, orc, demônio, supõe-se que é derivado do latim orcus, que Blake sem dúvida conhecia. E também é suposto não estar ligado a orc, o nome de um animal marítimo, mas eu recentemente investiguei orc e achei o assunto complexo. Orc, no sentido medieval, tem o sentido aí de demônio, nós vamos analisar isso, né, e também inferno e tudo mais, derivado da palavra latina, né, orcus, mas no sentido do inglês moderno, significa um animal marinho, um animal marítimo, né, que a gente conhece no português como orca, né, que é uma baleia assassina, basicamente. Né? Então, existem essas diferenciações. Tolkien utilizou a partir do som da palavra orc e do próprio significado, desses dois estilos, basicamente dos dois padrões que o Tolkien tirou a fonte para que surgisse a palavra orc. Né? Dando continuidade aqui, nós podemos ver aqui um pouco sobre
justamente a evolução da palavra orc. No artigo eu tracei mais detalhes sobre essa evolução, mas basicamente a palavra orc ela tem três significados aí que pode ser colocado, né? Os dois primeiros significados vêm do latim orcus, né? A parte em que fala que ele é derivado de demônio e inferno. Orcus era basicamente aí uma divindade romana que era relacionada muito à morte, né? Alguns colocam como sendo o mesmo equivalente de Hades, né? E tudo mais. E com o passar do tempo, né, com a evolução basicamente das ideias e com várias histórias sendo contadas e tudo mais, Orcus deixou de ser considerado como uma espécie de divindade, né? O culto a Orcus deixou de ser feito e a palavra se tornou uma parte dentro da cultura folclórica da Europa, né? O orco se tornou aí, né? O orcus se tornou orco, ou rueco, o orc propriamente. Isso tornou uma espécie de demônio, ou uma espécie de criatura demoníaca que era contada nas histórias, né? É muito conhecido nas histórias, por exemplo, de Charles Perrault, onde ele coloca os ogros, né? Que são justamente derivações aí da palavra orco, né? Então, dentro desse aspecto, né, nós podemos ver aí que orcus dá origem a essas palavras, né? Na Espanha se tornou orco, hueco, para demônio, né? Na própria Espanha é contada essas histórias, né? Que existe o orco, né? Que é um ser maligno e tudo mais, enquanto que a palavra orco também significa inferno, também no espanhol. No italiano também o processo foi similar, né? A palavra orco continuou sendo aí parte do folclore e inferno também se tornou aí com esse significado. Então, duplo significado derivado da palavra latina orcus. Enquanto que baleia assassina sempre foi derivada da palavra latim orca, que também é uma espécie de derivação de orcus e que foi aí sempre considerada como orca, né? Então, o Tolkien dizia que a relação da escolha que ele teve do inglês orc não tem relação com baleia assassina, né? Então, mesmo que no inglês moderno seja escrito como orc, ele utilizou a palavra do inglês medieval, que significa orc. Para o francês, orque é considerada aí como baleia assassina. Porém, no francês medieval, orque também é utilizado. Então é interessante dizer aí que há essa similaridade aí com o inglês e com o francês em relação aos significados. Enquanto que no francês orque atualmente, né, no francês moderno, só significa baleia assassina, no inglês moderno, orcs também significa só baleia assassina. Porém, no inglês antigo, medieval, inglês antigo propriamente, na anglo-saxão, orc significa demônio, enquanto que no francês medieval significa orc significa demônio também. Já no inglês moderno, como já mencionei, orc significa baleia assassina, enquanto que no italiano e no espanhol os significados da palavra demônio, né, como orco, se mantiveram. Então é bom e interessante saber essa diferenciação. No português não existe uma figura folclórica chamada orco, né? Isso facilitaria se existisse, bastaria simplesmente a gente colocar essa palavra como parte da tradução, mas no português não faz parte aí do folclore português, nem brasileiro, uma criatura chamada orco. Né? Apenas a palavra orco significa inferno, né? Que vocês podem consultar nos melhores dicionários. Esse é o único significado da palavra orco na língua portuguesa. Né? Então, é um fator aí a ser verificado, né? O fato de ainda existir aí o significado de demônio na palavra orco em português. Né? E é por isso um dos fatores aí que a palavra orco não seria apropriada, justamente por essa falta, ausência de significado relativo a essa palavra antiga, né? Então é um pouco da origem para vocês terem um pouco de noção aí. Aqui também é ressaltada nesse primeiro artigo a origem da palavra dentro do âmbito do mundo do Tolkien. Né? Ele coloca todo uma espécie de origem das palavras e tudo mais. E eu fiz essa tabela com uma melhor compreensão para vocês verem aí basicamente toda a trajetória da palavra orc dentro das línguas que o Tolkien criou. Temos o Eldarin comum,
né, onde é utilizado uruk, né, ou urco, ou uruco, para designar como orc. Temos ainda no Sindari, que é orc, ou ir. Temos no Quenya exílico, né, urco, ou orco, e temos no Quenya Vanyarin, né, que é chamado de urco, o Nandorin chama urk, né, na língua negra, né, que os próprios orcs falavam, né, eles chamam a si mesmos como uruk, no Adonaico se chamam também uruk, no Avarin influenciou basicamente a língua dos Kuzdu, né, que é a língua dos anões, né, eles chamam de Rooks. Em Westron, que é onde Tolkien dá mais importância, né, a palavra orc em Westron é orca, né, e onde o Tolkien diz aí que basicamente dentro do seu mundo o orc que a gente conhece é uma adaptação fonética para a língua comum do Westron, né? Então é interessante ser observado isso, né? E esse basicamente aí, o conjunto de palavras que é formado aí basicamente. Então vocês podem ver que é toda uma complexidade. No artigo ele está bem mais detalhado aí. É apenas para você ter um pouco de noção aí, né? Os tradutores dizem que não utilizaram a palavra francesa orc, né? Eles dizem que foi uma adaptação fonética. E nós vamos analisar que o Tolkien necessariamente não gostava muito de adaptações fonéticas que os tradutores faziam, né? E além disso, né, a gente pode verificar que orc é uma palavra francesa, né, que significa baleia assassina e que no francês medieval significa o demônio propriamente, né? Por francês é altamente cabível, nós vamos verificar isso também, a palavra orc, como está escrita, né? Mas para o inglês e para o português não é tão cabível nesse sentido, porque iremos analisar aí como Tolkien pretendia essa relação toda de adaptação fonética e se isso era cabível ou não, né? Então vamos analisar agora a visão do Tolkien sobre traduções. Assim que o Tolkien publicou os seus Anéis, em 1954, 1955, ele já se deparou com pessoas que desejavam fazer traduções de suas obras, né? E nisso houve uma série de controvérsias, porque um dos primeiros tradutores, né, que foi o tradutor da versão sueca, ele teve uma série de problemas com relação a nomenclaturas. Ele começou a traduzir de um jeito que o Tolkien não gostava muito, e isso trouxe repercussão na própria ideia do Tolkien sobre traduções, que nós vamos analisar isso aqui. Aqui está, né? Primeiramente, o Tolkien diz que é necessário a própria assistência dele, né? Ele diz, né? Claro, desejo que os senhores prossigam com os seus esforços com respeito às edições estrangeiras. Ele está mencionando aqui para Allen e Unwin, a editora, né? Desejando que eles continuem aos esforços para traduzir. Contudo, é compreensível que um autor, enquanto ainda vivo, sinta uma profunda e imediata preocupação pela tradução. E este autor, infelizmente, também é um linguista profissional, um dom pedante que possui ligações e amizades amplamente pessoais com os principais estudiosos de inglês do continente. A tradução de seus anéis mostrar-se-á uma tarefa formidável, e não vejo como pode ser realizada satisfatoriamente sem a assistência do autor. Por assistência não quero dizer interferência, é claro, apesar de que a oportunidade de considerar a amostra seria desejável. Meu conhecimento linguístico raramente se estende além da descoberta de liberdades e erros óbvios, à crítica das precisões que seriam exigidas. Porém, há muitas dificuldades especiais nesse texto. Para mencionar uma, há várias palavras que não serão encontradas nos dicionários ou que requerem o conhecimento do inglês mais antigo. Em pontos como esses e em outros que inevitavelmente surgiriam, o autor seria o mais satisfatória e a mais rápida fonte de informação. Essa assistência estou preparado para fornecer imediatamente se eu for consultado. Então o próprio Tolkien se dispõe aos tradutores ser consultado para fornecer maior detalhes aí especialmente sobre as nomenclaturas. O Tolkien demonstrava importância para as nomenclaturas, né? E vejamos aqui o que ele continua prosseguindo. Gostaria de evitar uma repetição da minha experiência com a tradução sueca de O Hobbit. Descobri
que essa tradução tomou liberdades injustificadas com o texto e com outros detalhes, sem consulta ou aprovação. Ela também foi desfavoravelmente criticada no geral por um especialista sueco familiarizado com o original, a quem as enviei. Tenho em conta o texto em todos os seus detalhes de Os Seus Anéis com muito mais ciúme. Alterações grandes ou pequenas, arranjos ou resumos destes textos não serão aprovados por mim, a não ser que provenham de mim mesmo ou de consulta direta. Espero sinceramente que essa minha preocupação seja levada em consideração. Então, Tolkien aqui se demonstra muito preocupado com suas traduções, preocupado com essas ideias das nomenclaturas, né? E aqui ele diz em relação a nomenclaturas, né? Em princípio, oponho-me em toda maneira, tão fortemente quanto possível, à tradução da nomenclatura. Então, os nomes dos seres, dos personagens, o Tolkien se opunha de início, mesmo por uma pessoa competente. Pergunto-me por que um tradutor deva considerar-se requisitado ou no direito de fazer qualquer coisa semelhante. O fato de esse ter um mundo imaginário não lhe dar qualquer direito de remodelá-lo de acordo com seu gosto, mesmo que ele pudesse em poucos meses criar uma nova estrutura coerente que levei anos para desenvolver. Presumo que se eu tivesse apresentado os hobbits falando italiano, russo, chinês ou o que queira, ele teria deixado os nomes em paz. Ou que eu tivesse pretendido que o condado fosse algum Loamshire fictício da Inglaterra real. Mesmo assim, na verdade, um país e período imaginário como estes, coerentemente criados, a nomenclatura é um elemento mais importante do que um romance histórico. Então veja a importância que o próprio Tolkien dava à ideia de nomenclaturas, né? Ele diz que era um elemento mais importante do que a própria história, os próprios nomes, porque o próprio Tolkien ele criava suas histórias com base nos nomes, né? Para o Tolkien era tão importante um nome que através desse nome é que surgiam as histórias. Ao contrário, né? Normalmente os autores eles criam os personagens, depois dá nome a esses personagens. Para o Tolkien, o nome vinha primeiro e depois a criação dos seres e tudo mais. Então Tolkien dava muita importância para os nomes, a ponto dele dizer aí que inicialmente ele dizia que não era necessário e que ele não aprovava a tradução dos nomes, né? Conforme o tempo foi passando, ele teve outras ideias com relação a isso, mas em princípio em 1956, né, Os Seus Anéis já tinha sido publicado. Nessas conversas com os tradutores, ele demonstra essa ideia de que ele não aprovava a ideia de tradução de nomenclaturas. E ainda continua nesse outro slide aqui. Tenho certeza de que o procedimento correto, assim como para editor e o tradutor o mais econômico, é deixar os mapas e a nomenclatura em paz o tanto quanto possível. Então, se um tradutor estivesse à disposição, ele deveria deixar a nomenclatura o tanto quanto possível aí em paz, não alterar o tanto quanto possível. Porém, substituir alguns dos apêndices menos desejados por um glossário de nomes, com significado, mas sem referências. Eu poderia fornecer um para a tradução. Então, para o Tolkien, seria necessário não traduzir as nomenclaturas e no final colocar um glossário de nomes aí dizendo aí sobre as informações com os significados dessas palavras que eram utilizadas. Então essa é a ideia do Tolkien aí em relação aos tradutores em 1956. Ainda em relação à ideia de nomenclaturas, temos aqui outra afirmação do Tolkien, né? Que agora eu posso dizer de uma vez, não tolerarei qualquer remendagem similar com nomenclatura pessoal. O que é nomenclatura pessoal? É quando o tradutor, por conta própria, ele traduz, coloca nomes e remodela os próprios nomes conforme seu próprio gosto, né? E nem com o nome palavra Hobbit. Então, para o Tolkien, a palavra Hobbit não deveria ser alterada. Não admitirei mais qualquer Hompen, no qual não fui consultado, nem qualquer Hobel, que são espécies de adaptações que o tradutor sueco fez e que o Tolkien não gostou. Ou ele coloca, né, ou sei lá o que, ou seja, ele quer que a palavra Hobbit se mantenha como no original. A palavra Hobbit ela é basicamente intuitivamente criada pelo Tolkien, mas ela existe no vocabulário inglês, né, sendo uma derivação aí de uma palavra medieval, né, Hoplitla, enfim, mas o próprio Tolkien desejava que a palavra não fosse alterada.
E ele coloca, né, elfos, anões, trolls, sim, esses são meros equivalentes modernos dos termos corretos. Então, elf, né, elfos, dwarfs, né, anões e trolls são palavras que são traduções basicamente daquelas palavras que estão naquele mundo do Tolkien, né? Elfos são os Quendi, os anões são os próprios anões, né, das próprias histórias, os dwarfs, os trolls são parte aí, das culturas, né? Tanto anões e elfos e trolls são parte da cultura tradicional aí, folclórica, né, europeia, e que é utilizada como tradução pelo Tolkien. Nós vamos analisar isso mais adiante, né? E aqui é a sentença final do Tolkien. Mas Hobbit e Orc, veja bem a palavra Orc aqui, são daquele mundo e devem permanecer, quer soem holandeses ou não. Aqui o Tolkien se direcionava aos tradutores holandeses, né? Onde ele diz aqui que a palavra orc pertence ao próprio mundo dele, não deve ser traduzido. A palavra hobbit pertence ao mundo, né? Orc e hobbit pertencem àquele mundo e não devem ser alterados, por serem palavras próprias daquele mundo. Enquanto que elfos, anões e trolls, como já mencionei, são traduções aí das palavras das criaturas presentes naquele mundo. Então, nesse mesmo tópico que o Tolkien diz que não ter gostado de adaptações fonéticas, né, Rompen e Hobbel, que basicamente os tradutores fizeram, né, já nas edições suecas, e ele diz que não admite a tradução ou alteração aí de Hobbit e Orc, né, quer soem holandeses ou não, ou seja, quer tenha a sonoridade dos holandeses, adaptando foneticamente aos holandeses essas duas palavras, Hobbit e Orc. Ele não admitia essas adaptações com essas palavras. Continuando ainda a análise, eu ainda acho a tradução da nomenclatura um erro primário, indicativo de uma atitude errada, e eu não fui capaz de tratar desse ponto, e eu não acho que eu deva ter mais sucesso em outros pontos. Aqui o Tolkien diz novamente que ele é contra a tradução de nomenclatura, considera como um erro primário, né? Então Tolkien fortemente fazia oposição a essa ideia de traduzir nomenclaturas, né? E tudo mais. Porém, com o passar do tempo, né, o Tolkien foi vendo que as traduções estavam sendo feitas, ele estava entrando em contato com outros tradutores. Aqui temos um contato que ele teve com a tradutora basicamente aí da Polônia, né, e até entrei em contato com alguns especialistas da Polônia para trazer mais detalhes sobre essa carta e sobre outros aspectos da tradução da Polônia, né? E aqui diz nessa carta, né, como um princípio geral para a orientação da senhora Skipnes Vaxa, né, que é a tradutora basicamente da Polônia, né, das obras do Tolkien, minha preferência é o quanto possível pelo mínimo de tradução ou alteração de qualquer nome. Como ela percebeu, este é um livro em inglês e seu jeito inglês não deve ser erradicado. O fato de os hobbits realmente falarem uma antiga língua própria é naturalmente uma afirmação pseudo-histórica que se torna necessária pela natureza da narrativa, explicando aqui que os hobbits falavam sua própria língua, né, o estro, também, né, que é a chamada língua comum, e é algo aí para ilustrar a história, histórico das línguas do próprio mundo, né. Minha opinião é que os nomes das pessoas devem ser todos deixados como estão. Eu preferiria que os nomes dos lugares fossem deixados intactos também, incluindo Shire, né, que seria o nosso condado, né, Shire. A maneira apropriada de tratar isso, eu acho, é por uma lista daqueles que têm um significado em inglês a ser dado no final, com comentário ou explicação em polonês. Eu acho que um método ou procedimento adequado seria o que foi seguido nas versões holandesas e sueca, com a senhora Skipnes fazendo uma lista de todos os nomes no livro que ela acha difícil ou que ela possa, por qualquer razão, desejar alterar ou traduzir. Ficarei, então, muito feliz em anotar essa lista e criticá-la. Então, Tolkien sugeriu para que a tradutora fornecesse uma lista com os nomes que ela achasse difícil e ele iria comentar e tudo mais. Como eu já mencionei, eu entrei em contato com a tradutora Vitória Aliata de Villafranca e ela teve esse contato com o Tolkien na tradução italiana. Fez a lista, entrou em contato e debateu com o Tolkien via carta através da editora e tudo mais, né? E eu vou mencionar para vocês ainda mais informações sobre isso depois.
Continuando ainda sobre a análise, e aqui tá, o Tolkien foi tendo esses vários contatos com vários tradutores, até que ele teve contato também com os tradutores dinamarqueses, né, para o dinamarquês e alemão. Então ele começou a escrever um guia para aqueles de língua germânica, de origem germânica. E nesse guia ele fez o rol de palavras, onde ele iria explicar o significado das palavras, se elas deveriam ser traduzidas ou não. E aqui ele diz, né, recentemente me dediquei a fazer e quase terminei um comentário sobre os nomes dessa história com explicações e sugestões para o uso de um tradutor, tendo especialmente em mente dinamarquês e alemão. Né? Então, ele escreveu um guia para os seus tradutores. E é com base nesse guia que os outros tradutores de outras línguas tomam base para fazerem suas traduções. A própria tradução italiana tomou como base, foi a primeira tradução, inclusive, segundo a Vittoria Aliata, que teve contato com esse material e que pôde fornecer aí, uma tradução que o Tolkien gostou muito. Foi a tradução que até então Tolkien considerou e gostou bastante. Né? Então, continuando aqui. Agora vamos tratar especificamente sobre essas diretrizes que o Tolkien deixou sobre a palavra orc. O Tolkien direcionou os tradutores, né? Tendo em vista que ele não queria que fosse traduzidos a nomenclatura, ele decidiu então criar guias para que os tradutores tomassem mais cuidado, especificamente palavras que deveriam ser traduzidas e outras que não deveriam ser traduzidas. Então Tolkien teve todo um cuidado com a nomenclatura e tudo mais. Né? E aqui eu vou tratar com você sobre essas diretrizes, quais são as regras que o Tolkien forneceu em relação a propriamente aí, essa basicamente. Né? São duas fontes que são tratadas. Né? O apêndice F do livro dos Seus Anéis, do Retorno do Rei, onde nesse texto Tolkien explica as línguas faladas, onde ele explica como ele fez uma tradução aí, fictícia, né, e tudo mais. E a segunda fonte é a Nomenclatures of the Lord of the Rings, né, a nomenclatura de Seus Anéis, onde ele trata ali com o guia propriamente que eu já mencionei, para os tradutores dinamarqueses e alemães. Então essas duas fontes que trazem aí as principais regras e basicamente diretrizes que o Tolkien trata aí. Eu escrevi um artigo longo só sobre essas diretrizes, né, e tudo mais. É interessante ver aqui as primeiras diretrizes, né, que o Tolkien deixa bem claro aqui. Primeiramente, essa diretriz aqui, o preceito quanto a nomes não listados que devem permanecer inteiramente sem modificações. O Tolkien fez a lista nesse guia de tradutores de vários nomes, né? E os nomes que não estivessem nessa lista, eles não deveriam ser traduzidos, não deveriam ser modificados. Por exemplo, a palavra Gandalf não está nessa lista, Frodo, Bilbo, Argonath, Dol Guldur, tantas outras, Mordor, Minas Tirith, todas essas palavras não estão incorporadas nessa lista. Então, o que é para ser traduzido ou modificado é apenas as palavras que estão aí dentro da própria lista que ele fornece. Né? Então, nomes não listados, os nomes que não estão nessa lista, devem permanecer inteiramente sem modificações. Então, inteiramente é basicamente sem alterações. Por exemplo, Gandalf, alguns tradutores, até mesmo aqui no Brasil, os primeiros tradutores colocavam como Gandalfo, com o O no final, né? Quando aqui o Tolkien diz que não é para ser alterado essas palavras. E essa inalteração, essa regra de inalteração, quase todos os nomes do mundo do Tolkien se aplicam nessa regra. Né? Se for considerado aí os nomes que não estão listados, que são uma minoria listada, né? Então, aqui está, né, a própria regra. Todos os nomes que não estão na lista a seguir devem ser deixados inteiramente inalterados em qualquer idioma usado na tradução, exceto as flexões S e S, que devem ser adaptadas de acordo com a gramática do idioma. Ou seja, o plural, né, basicamente, das palavras é que poderiam ser alterados. Né? Orcs, poderia ser alterado o final aí, em algumas línguas, né, que verificassem essas flexões e tudo mais. Então, a regra geral para o Tolkien é inalteração.
Para o Tolkien, se deixasse, né, se fosse permitido, ele não gostaria de ser alterado nada. Porém, ele escreveu o guia com algumas palavras que pudessem ser alteradas para facilitar o entendimento dos leitores. Temos aqui a segunda regra, o segundo preceito. Salvo exceção, tem várias exceções, né, que o Tolkien fornece, mas que não são interessantes aqui para análise, para não delongar muito o vídeo. Né? Nomes em língua comum, o estro, são traduzidos para o inglês moderno conforme seu significado. Como assim língua comum? A língua comum é a língua falada pelos hobbits, no próprio mundo deles. Falada pelos hobbits, pelos humanos, por todo o povo, basicamente, né? Da Terra-média. É a língua comum, né? Onde várias pessoas falam essa língua. E os hobbits escreveram, basicamente, o livro vermelho do Marco Ocidental, que eu já mencionei, né? Escreveram nessa língua, a língua comum. O Tolkien se coloca como um tradutor do Western para o inglês moderno. Então essas palavras são traduzidas para o inglês moderno. Então tudo aquilo que foi encontrado de nomenclatura em inglês moderno é uma palavra basicamente de origem em língua comum. Né? Como temos, por exemplo, aí, condado, por exemplo, Shire, é considerado aí uma tradução, embora o próprio Tolkien dissesse que há uma controvérsia sobre essa palavra e tudo mais, mas é considerado uma tradução. Né? Existem também outras palavras que são nessa língua que vocês podem encontrar as próprias nomenclaturas dos lugares. Em geral, elas são consideradas em língua comum e é por isso que elas aparecem ali em português, como por exemplo o topo do vento, né, que é em português, pode ser considerado aí que era uma palavra em língua comum e que foi traduzida para o inglês moderno e depois foi traduzida aí para o português. Por que o Tolkien fez toda essa questão de línguas, basicamente, aí? Porque havia todo um sentido filológico, um sentido linguístico de fazer essa diferenciação nas línguas internas. Né? Então, aqui o Tolkien tentando explicar numa carta aí para Naomi Mitchell, né? Sou um filólogo e, muito embora eu quisesse ser mais preciso em outros aspectos e características culturais, isso não está dentro da minha capacidade. De qualquer forma, o idioma é o mais importante. Olha só a importância que o Tolkien dá ao idioma, né? As línguas, pois a história tem de ser contada no diálogo conduzido em um idioma. Mas o inglês não pode ter sido o idioma de um povo algum naquela época. Então, o inglês não poderia ser a língua dos hobbits, tendo em vista que o Tolkien considerava que os hobbits viveram milhares de anos antes da língua inglesa ser formada. Então, a língua que ele colocou é a língua Westron. Né? O que de fato fiz foi igualar o Westron, ou uma muito difundida língua comum da Terceira Era, com o inglês, e traduzir tudo, incluindo nomes como condado, que estivesse no Westron em termos ingleses, com alguma diferenciação de estilo para representar diferentes dialetos, idioma bastante estranhos à língua comum. Foram deixados em paz, exceto por alguns fragmentos na língua negra de Mordor e por alguns nomes e um grito de guerra na língua anã. Esses são quase inteiramente élficos. Então, palavras que não fossem língua comum, o Tolkien deixou sem alterações. Então, por isso você vê várias palavras em élfico, né, que surgem ao longo da história, e elas foram deixadas porque elas são justamente palavras em língua élfica e não westron, que não deve ser traduzido aí para o inglês moderno, para a língua comum, da língua comum. Né? Então, temos o terceiro preceito. O nome em inglês moderno, que representa a língua comum, westron, deve ser traduzido para a língua da tradução conforme seu significado. Então, uma vez que o Tolkien traduziu ficcionalmente, né, do westron para o inglês moderno, ele agora diz que tudo aquilo que foi inglês moderno, veja bem, inglês moderno, e não inglês antigo, não inglês medieval, há uma diferenciação, e isso é importante de ser notado, né, que vai fazer diferença, como nós vamos analisar adiante. O preceito aqui é inglês moderno tem que ser traduzido. Então, quando há uma palavra, uma nomenclatura em inglês moderno, traduz. No caso, vai ser traduzido para o português. Aqui ele coloca, a língua da tradução agora substitui o inglês como equivalente da língua comum. Os nomes em inglês devem, portanto, ser traduzidos para o outro idioma. Note bem que o próprio Tolkien coloca em itálico, de acordo com seu significado. Então, todas as traduções que forem feitas em relação ao inglês moderno para a língua de tradução, a língua comum, tem que ser feita de acordo com o seu significado.
não é uma adaptação fonética, como os tradutores dizem que fizeram de orque ou gobelin, né? É uma tradução de acordo com o significado. Então, por exemplo, a palavra ball em inglês, né? Vai ser traduzida como bola, e não outra língua, basicamente. Então tem que ser traduzido pelo sentido, pelo significado, o mais próximo possível, né? Então tem vários que pode ser colocado, como por exemplo weathertop, né? Que foi traduzido como o topo do vento. Olhou-se o significado da palavra weather e topo, né? Que é o topo ou acima, weather, vento, tempo, clima, e foi traduzido para o português topo do vento. Então é um exemplo aí que é traduzido com o significado da palavra, né, e não a adaptação fonética. Como eu já disse, né, a adaptação fonética foi bastante criticada pelo próprio Tolkien, na tradução especificamente sueca, que eles tentaram fazer aí a adaptação da palavra hobbit, tentou fazer também a adaptação da palavra orc, né, onde o tradutor sueco tentou basicamente colocar a palavra orche, né, com CHER, e o Tolkien não gostou desse tipo de adaptação fonética. Então ele enfatiza aqui que tem que ser uma tradução de acordo com o seu significado. E eu fiz aqui para vocês essa tabela, onde há aqui como o Tolkien via a língua Estron, a língua comum, como tradução para o inglês. Né? Então veja bem, o Estron é a língua comum, né? As línguas no mundo interno aqui, a língua comum falada aí pelos hobbits e também falada aí pelos humanos e pelos povos, né? Daqui o inglês moderno tem que ser considerado. Então tudo aquilo que está em língua comum no próprio texto do Tolkien é traduzido como inglês moderno. E agora existem outras línguas também que foram utilizadas na tradução do Tolkien e do seu livro, do livro vermelho para o inglês aí. Ele utilizou, por exemplo, elementos do nórdico antigo, inglês antigo, gótico, celta e tudo mais. Tudo isso para dar uma esfera de entendimento, né? Quando o Hobbit se aproxima dos homens de Rohan, ele escuta alguma palavra na própria história, né? Ou algum significado, alguma palavra, é sempre colocado como inglês antigo, para dar essa noção de que aquelas palavras remontavam a algo antigo, né? Dentro da própria língua que eles falam. Enquanto que a língua de Hovenian foi equiparada ao gótico, a língua de Bree, né, tem elementos basicamente celta, né, não é propriamente a língua celta, mas tem elementos. Então Tolkien colocou todas essas palavras do nosso mundo em relação às línguas que existem no próprio mundo interno. Para quem fosse ler, o leitor inglês lesse e sentisse as ideias linguísticas, né, as diferenciações. Então, Tolkien bem sensível quanto a esse ponto, né, e basicamente é colocado aí, nessas ideias. Agora, quanto a outros idiomas do próprio mundo do Tolkien, né, o Quenya, o Sindari, o Khuzdo, a língua negra, basicamente, né, e várias outras línguas que o Tolkien coloca, ele colocou que aquilo tem que ser mantido no original. Então, essa é a forma que o Tolkien traduziu as nomenclaturas, basicamente, né, das línguas internas para o inglês. Ele colocou elementos de palavras de línguas, né, conhecidas, línguas antigas, e colocou aí como filólogo, né, ele fez esses experimentos. Porém, a regra, para quem traduz o livro do inglês para outra língua, no caso do inglês para o português, a regra é que todas as palavras que não sejam inglês moderno, elas não devem ser traduzidas. Então, tudo isso aqui, que está em língua nórdica, inglês antigo, gótico, celta, tudo isso aqui, basicamente, se enquadra numa ideia de outros idiomas, né? Não devem ser traduzidos. A única coisa que tem que ser traduzido são justamente essa ponta que eu estou circulando aqui, basicamente, né? Que é basicamente o inglês moderno. Então, apenas as palavras que estão em inglês moderno, de nomenclaturas, que têm que ser traduzidas. Enquanto que as outras coisas, as outras palavras, vão se perder aí
para a língua traduzida, né? Infelizmente, é uma das coisas que se perde na tradução, é toda essa característica linguística que o Tolkien colocou nas suas obras, né? Então, o que tem que ser traduzido, segundo o próprio Tolkien no guia, são as palavras em inglês moderno, que dão nomes aí em inglês moderno. Isso é muito importante para a nossa análise, que nós vamos verificar aí. Tudo isso aí está descrito, né? As várias citações do Tolkien descritas aí nos artigos com mais detalhes, com mais comentários. Eu estou tentando resumir ao máximo aqui possível, né? A tradução dos nomes dos seres do mundo imaginário. Aqui vem um elemento muito importante, porque orc é a palavra de um ser, de uma criatura, né, no mundo imaginário, e é considerado aí para ser traduzido. Então nós vamos analisar como que o Tolkien traduziu esses nomes desses seres, como por exemplo elfo, anão e tudo mais, né? Isso é bem interessante aqui. Primeiramente aqui, o Tolkien dizia que tinha dificuldade para traduzir esses nomes. Ele queria, por exemplo, que o elfo, né, a palavra elfo, fosse do folclore e fosse utilizada como referência para aquela criatura que ele está colocando ali na sua história. Né? Não completamente significado, mas que as pessoas que de língua inglesa tivessem mais facilidade para entender a história. Então aqui ele diz, né, tenho dificuldade em encontrar nomes ingleses para criaturas mitológicas com outros nomes, uma vez que as pessoas não aceitariam uma série de nomes élficos, e prefiro que elas aceitem minhas criaturas lendárias, mesmo com as falsas associações da tradução, do que não as aceitem de modo algum. Então Tolkien visando a aceitação, ao invés de colocar uma obra com um monte de nomes, né, Quendi, Narog, vários outros nomes aí, Torog, que trouxesse uma certa dificuldade para as pessoas entenderem, o Tolkien decidiu traduzir esses nomes, colocar com um significado que as pessoas pudessem entender. Então ainda ele coloca aqui, né, minha dificuldade é de que, uma vez que tentei apresentar uma espécie de legendário e história de uma época esquecida, todos os termos específicos estavam em uma língua estrangeira e não existem equivalentes precisos em inglês. Então, elfo não é uma palavra precisa para a criatura que o Tolkien gostaria de descrever. Ela é uma palavra, né, derivada do folclore e da mitologia, mas que não tem relação de significado propriamente. Então o elfo da mitologia não é o elfo do mundo do Tolkien. O anão da mitologia germânica, né, escandinava e tudo, não é o mesmo anão da mitologia do Tolkien. Embora fossem utilizados termos para que as pessoas se acostumassem quando fossem ler as histórias. Né? Isso é algo bem chamativo. Aqui ele continua, né? Elfo, gnomo, né? Gnomo foi uma expressão utilizada, um termo utilizado para o Tolkien quando ele queria traduzir a palavra Noldor, né? Que era um tipo de grupo de elfos, né? Mas que depois ele acabou abandonando a palavra gnomo por ter associações aí com aqueles seres, né, de jardim e tudo mais e tudo mais. Então aqui elfo, gnomo, goblin e anão são apenas traduções aproximadas dos nomes em élfico antigo para seres de raças e funções não exatamente iguais. E ele ainda continua, né? Elfos, anões, trolls, sim, esses são meros equivalentes modernos dos termos corretos, mas hobbit e orc são daquele mundo e devem permanecer, quer são irlandeses ou não. Como eu já mencionei anteriormente essa citação. Então, elfo é uma tradução de uma palavra, né, para designar uma criatura no próprio mundo, gnomo, uma tradução para designar uma espécie de elfo. Goblin é uma tradução da palavra orc. Né? Orc é uma palavra interna, enquanto que goblin é a tradução que o Tolkien colocou. Anão, a tradução também. Então é interessante dizer isso. Né? Vamos continuando aqui essa análise. Então aqui temos uma tabela. Na língua interna, nas línguas internas do Tolkien, temos Quende, ou Quendi, que significa elf. Tolkien traduziu como elf, que é o nosso elfo. A palavra elfo já está incorporada no dicionário linguístico aqui do português, né? Então ela foi utilizada, justamente não é uma adaptação fonética, ela é simplesmente algo que já está utilizado e já faz parte do nosso vocabulário a palavra elfo, então está nos dicionários, basta consultar. Narag, que é uma língua do Westron, a palavra do Westron, né, que significa dwarf, anão, né, e está aqui
traduzido como anão. Também não é uma adaptação fonética, né? Também é uma tradução pelo sentido, né? Dwarf não tem uma adaptação fonética. Se fosse adaptar dwarf foneticamente, certamente seria diferente. Então é uma tradução pelo sentido, tanto elfo quanto anão. Aqui temos Torog, em Sindarin, que Tolkien traduziu para o inglês, né? Não é propriamente inglês, né? Tanto elfo como troll, né? São derivações aí, de outras línguas mais antigas, né? Que demandaria mais tempo de falar aqui, línguas escandinavas e tudo mais, porém que acaba sendo incorporado no próprio inglês, né? Com o passar do tempo. Aqui, no português, os primeiros tradutores aí não traduziram a palavra e nem adaptaram foneticamente, como é de ser, né? Já que é uma palavra estrangeira e não há um significado correspondente em nossa língua, o ideal é que se mantenha aquela palavra basicamente ali conforme o seu original. Como há vários exemplos aí de palavras que são estrangeiras e que acabam sendo incorporadas aí com sua grafia e com o seu termo, isso até mesmo sua pronúncia original. Basta verificar aí várias nomenclaturas de computadores, né? Notebook, né? Mouse, por exemplo, etc. Né? Enquanto a palavra orc, na língua interna, é a língua dos Rohirrim, né? Da língua dos homens de Rohan, orc. Enquanto que no Westron, orca, em Sindarin, orc, ou orc, né? Vai depender da pronúncia aí do Sindarin, e ainda urco, ou orco em Quenya. Então, é uma palavra do mundo interno propriamente, a palavra orc. Ela pertence àquele mundo da mesma forma que Quendi, Narag e Torag. E foi traduzida pelo sentido, da mesma forma que Elf, Dwarf e Troll. Goblin foi o sentido que o Tolkien utilizou para traduzir a palavra orc. Então, por isso que quando você lê a palavra, o Hobbit, né, o livro Hobbit, lá vai existir a palavra Goblin, que foi a intenção do Tolkien de traduzir orc. Né? E para o português, como que seria traduzido Goblin? Basicamente não seria com adaptação fonética. Eu ainda vou escrever outro artigo só sobre a palavra Goblin e como ela foi traduzida nas várias traduções. Nenhuma tradução até então existente das línguas indo-europeias, nenhuma tradução utilizou a adaptação fonética, como eu já mencionei. A palavra Goblin é uma palavra do inglês e ela não comporta uma tradução por adaptação fonética, ela tem que ser uma tradução pelo sentido. Assim como anão é uma tradução pelo sentido, o troll não foi traduzido porque não há sentido equivalente em português. Elfo, uma tradução pelo sentido, pela palavra já incorporada. Goblin deveria ser uma tradução para o português aí, pelo sentido também. O próprio Ronald Kims já traduziu a palavra Goblin como trasgo. Em português é traduzido, português de Portugal, traduzido aí como duende, né? Outras traduções traduzem como gnomo, outras ainda traduzem como trasgo também, ou trasno, né? Enfim, é uma tradução pelo sentido, mas isso vai ser analisado com mais detalhes em outro artigo e também talvez um próximo vídeo, né? Também. Então basta dizer que Tolkien teve essa noção de que dentro do seu mundo essas criaturas tinham seus próprios nomes e que ocorria as traduções pelo sentido também para facilitar aí, o entendimento aí dos seus leitores. Né? Aqui ele coloca sobre a palavra elfo. Por que ele não se sentia à vontade com a palavra elfo? Porque ela comporta um significado próprio, derivado das mitologias, né, e tudo mais, e das histórias já tradicionais, e ele não é exatamente igual ao Quendi, né, que é o elfo propriamente do seu mundo. Então aqui ele coloca, né, elfos é uma tradução, talvez agora não muito adequada, mas originalmente boa e suficiente. Então, inicialmente o Tolkien dizia que as origens da palavra elfo trazem um pouco de significado que é semelhante aos elfos do próprio mundo dele. Eles são representados como uma raça similar em aparência e ainda mais no passado distante aos homens, e em dias antigos, na mesma estatura. Não entrarei aqui em suas diferenças dos homens, mas suponho que os Quendi nessas histórias sejam de fato muito pouco relacionados aos elfos e fadas da Europa.
Então, muito pouco relacionados aos elfos e fadas da Europa. E se eu fosse pressionado a racionalizar, eu diria que eles representam realmente homens com faculdades estéticas e criaturas apropriadas em grande medida, maior beleza e vida, mais longa e nobreza. Então é por isso que a gente vê, por exemplo, elfos do Papai Noel, totalmente diferente, bem diferente dos elfos dos Seus Anéis, ou a mesmo próprio elfos do Harry Potter, com um sentido diferente, com um jeito diferente, ou elfos mesmo do folclore, etc. Então, basicamente o Tolkien utilizou aí a palavra, mas verificando um pouco de sentido, embora elas fossem ainda não tão adequadas. E ele aí depois ele se lamenta sobre essa escolha, né? Que ele diz: agora lamento profundamente ter usado elfos, embora essa seja uma palavra em ancestralidade e significado original suficientemente adequada. Porém, a desastrosa depreciação dessa palavra, na qual Shakespeare desempenhou um papel imperdoável, realmente a sobrecarregou com tons lamentáveis, que são muitos para se superar. Então Tolkien faz essa crítica ao Shakespeare, né, que utilizou a palavra, né, elfo, usou também a palavra goblin, e ele modificou os sentidos, e elfo passou a ser o que nós conhecemos aí como essas criaturas basicamente pequenas, com orelhas pontudas e tudo mais, que o Tolkien não considerava. Ele preferia o sentido de elfo com ancestralidade germânica, muito mais antiga da própria palavra, né? Então, há essa diferença de sentidos que o Tolkien teve aí quando ele escolheu essa palavra, né? E que ele se próprio se questionava, se contorcia em relação a isso. Ele diz também em relação aos anões, né? Até mesmo os anões não são realmente dwarfs, ou dwerg, né? Ou dwergas, ou dwarga, em germânicos, né? E os chamava de dwarfs para salientar isso. Eles não são naturalmente maus, não são necessariamente hostis e não são uma espécie de povo verme gerado nas pedras, mas uma variedade de criaturas racionais encarnadas. Ele faz essa diferenciação dos dwarfs que existem nas mitologias aí, que ele, embora haja essa diferenciação aí, propriamente que ele coloca, né, de dwarves com F, para diferenciar justamente os dwarfs das mitologias. Aqui ele coloca também em relação à palavra orc. Orc não é uma palavra inglesa. Ocorre em um ou dois lugares, mas é geralmente traduzida como goblin, ou hobgoblin no caso de espécies maiores. Orc é a forma hobbit do nome dado daquele tempo a essas criaturas, e não tem nenhuma relação com orc, que se aplicam a animais marinhos aparentemente golfinhos. No sentido moderno da palavra orc, como eu já mencionei, eles são animais marinhos. Então, se você chegar para o inglês e falar a palavra orc, ele vai entender inicialmente como um animal marinho, né, uma baleia assassina. A não ser no caso de ele associar orc com as criaturas dos Seus Anéis, que passou a ser incorporado, inclusive, a palavra orc com esse sentido dado pelo Tolkien no dicionário de Oxford. Então, com essa escolha do Tolkien pela essa palavra medieval, orc com sentido demônio, é que passou-se a ser incorporado orc no sentido de fantasia dentro das criaturas que o Tolkien utilizou. Isso é bem interessante, né? O Tolkien incluiu palavras no dicionário de Oxford, né? E aí diz, né, que o Tolkien usou a palavra goblin para ser traduzido. Goblin é uma palavra em inglês moderno, né? Então, enquanto que a orc é uma palavra do inglês antigo, ou uma palavra dentro do próprio mundo do Tolkien, né, uma palavra em Westron, como eu já mencionei, né, ele colocou essa palavra goblin como sendo a tradução, assim como elfo e anão. Então há essa ideia aí. Goblin é uma criatura folclórica, assim como elfo e como anão também, né? Então ele quis substituir basicamente essas palavras aí. Depois, posteriormente, o Tolkien se arrependeu do uso da palavra goblin e passou a utilizar apenas orc, né? E isso é bem interessante. Nós vamos avaliar isso também no artigo próprio sobre a palavra goblin. Então aqui temos orc, é a forma do nome que as demais raças usavam para esse povo imundo, tal como na língua de Rohan. Então aqui há todo um debate se essa palavra seria traduzível ou não por ser da língua de Rohan. Qual a língua de Rohan que o Tolkien substitui? A língua de Rohan é basicamente o inglês antigo, né, que o Tolkien substituiu a língua de Rohan toda vez que ela aparecia no livro, era substituída pelo inglês antigo.
E a regra é que essas tais palavras em inglês antigo, tais palavras na língua de Rohan não deveriam ser traduzidas. Por isso, orc não deveria ser traduzido por ser uma palavra na língua de Rohan. Né? Porém, há uma controvérsia, né, seguindo aí toda essa regra, né, dos nomes inalteráveis pelo autor. O Tolkien coloca toda palavra que está na língua de Rohan, ela não deve ser traduzida. Ela é uma palavra da língua do inglês antigo e ela deve ser preservada, porque o inglês antigo substitui a língua de Rohan, né? Então, Ent é uma palavra em inglês antigo, Orc é uma palavra em inglês antigo, Scatter é uma palavra em inglês antigo, Firen, uma palavra em inglês antigo. E onde ele permanece aqui para a própria tradução utilizada na obra, Ent, Orc, Scatter, sim, e Firen, sem alterações, enquanto que no português deveria seguir essa mesma regra de inalteração. Porém, com o passar do tempo, o Tolkien modificou essa ideia em relação à palavra orc. Como nós iremos ver aí, ele apresentou uma série de argumentos sobre a possibilidade ou não de tradução da palavra orc, e não basicamente a sua inalteração. Nós vamos avaliar isso logo a seguir, com a diretriz mais específica, né? Então, diretriz no Guia para Tradutores. O Tolkien escreveu o Guia para Tradutores, como já mencionei, onde ele listou várias palavras com as regras das palavras que não deveriam ser traduzidas, como eu já mencionei aqui, palavras em inglês antigo, ele colocou nessa lista a palavra ent, que não deveria ser traduzida, scata não deveria ser traduzida, e várias outras palavras que não devem ser traduzidas, e colocou outras palavras que têm que ser traduzidas propriamente, ele já disse que estão em língua comum, devem ser traduzidas, e colocou também a própria diretriz para a palavra orc, que é objeto aqui das controvérsias quanto à possibilidade de tradução. A regra que o Tolkien colocou, bem específica, sobre a palavra orc, é o que está a seguir aí. Orc, este é o suposto nome na língua comum dessas criaturas daquela época. Então, o que foi definido pelo Tolkien já não é mais uma língua propriamente só a língua de Rohan e inalterável. Ela agora é uma língua comum, Westron. E toda língua comum, como eu já mencionei logo no início, ela tem que ser traduzida para o inglês moderno ou ser traduzida aí para o português, no caso, né? No caso, como ela se tratava de uma língua comum, uma palavra na língua comum, ela tinha que ser traduzida. E o Tolkien utilizou a palavra goblin. Então, portanto, de acordo com o sistema, deve ser traduzido para o inglês ou a língua da tradução. Foi traduzido como goblin em O Hobbit, exceto em um lugar. Então, toda palavra em língua comum tem que ser traduzida com sentido, pelo sentido, e não adaptação fonética. O Tolkien utilizou a palavra goblin, traduzindo orc, ele utilizou goblin, exceto em um lugar, né? Mas essa palavra e outras palavras de sentido similar em outras línguas europeias, até onde eu sei, não são realmente adequadas. Como eu já mencionei, elfo não era adequado, anão, goblin propriamente, e ele até abandonou o termo goblin, por isso mesmo ele diz que orc deveria se manter, né, porque ele abandonou essa palavra goblin, enquanto que elfo e anão e troll e outros seres se mantiveram, mesmo não sendo propriamente aqueles seres, ele decidiu que goblin, a palavra goblin não deveria ser mais utilizada. Então aqui ele continuou, orc em Os Seus Anéis e o Silmarillion, embora certamente feitos em parte de características tradicionais, então aqui é importante ser ressaltado aqui, né? Características tradicionais. Orc vem da palavra, como já é mencionado aqui, originalmente eu peguei a palavra do inglês antigo, orc, né? Que vem de uma glosa, né? Orc, e significa ogro, basicamente, diabo do inferno, etc. Né? Dessa origem da palavra, ele pegou de características tradicionais, pegou do sentido, basicamente os sons da palavra e os sentidos, né? Porém, não é realmente compatível. Assim como elfos não são compatíveis à palavra, não é realmente compatível à sua origem, funções ou relações aos elfos, na origem a palavra elfo é compatível, né? Ele até diz isso, né? Como eu já mencionei aqui no slide anterior, a palavra elfo é compatível originalmente, teve um sentido similar ao elfo do mundo do Tolkien, porém o próprio Shakespeare distorceu esse sentido.
Porém, a palavra orc ela é mais distante, o seu sentido não é tão aproximado originalmente como a palavra elfo, mas há essa proximidade, essa característica tradicional, porque a palavra orc significa demônio e há pelo menos esse sentido. Né? Os orcs do Tolkien, no mundo dele, não são demônios propriamente, né? O próprio Tolkien ressalta isso. Né? E não são demônios, eles são criaturas malignas, porém criaturas, mas não demoníacas. Então há essa diferenciação aí de significados, porém há certa similaridade pelo fato de que orcs eram criaturas malignas. Né? E aqui o Tolkien coloca, né, em qualquer caso, ou seja, mesmo não sendo tendo o mesmo significado, mesmo sendo derivado de características tradicionais e mesmo não sendo tão próximo como os elfos em significado, me pareceu e parece no som um bom nome para essas criaturas. Então ele achou que orc, sonoramente a palavra orc, falou, é um bom som. Por quê? Orc combinou com a palavra que ele tinha em mente, né, em língua comum, né, que é do Westron, como eu já mencionei, várias palavras, né, em élfico, em língua comum e tudo mais, coube esse sentido sonoro e ele achou apropriado também utilizar orc, mesmo tendo esse sentido. Ele poderia abandonar a palavra orc, assim como ele fez com goblin, né, porque tem os sentidos diferenciados, e a palavra goblin está muito associada às características tradicionais, porém ele diz aqui que tem que ser mantido. Ou seja, deve ser mantido orc, sem tradução, basicamente. Né? Ao invés de se traduzir, como ele já colocou inicialmente, né, pelo sentido, né, não deve ser traduzido, deve ser mantido a palavra orc, porque ele justamente achou adequado essa palavra. Ele pareceu um bom nome, né, um som, a sonoridade boa, e ele gostou e deve permanecer. Deveria ser escrito, aqui ele já coloca a grafia, a parte da grafia, em relação, se direcionando aos tradutores ingleses, tradutores dinamarqueses e alemães. Né? O guia que ele escreveu era direcionado a esses tradutores. Então ele direciona, né? Deveria ser escrito orc para os tradutores de língua germânica, né? Como ocorreu na tradução holandesa em uma língua germânica, né? Mas eu usei a grafia orc. Por que ele diz aqui? Porque a língua inglesa era, de certa forma, derivada também das línguas germânicas, né? E há uma exceção, ele coloca que orc não tem que ser colocado com o K no final, porque ele colocou orc em muitos lugares, orc com C, né? Em muitos lugares que ele hesitei em mudá-lo no texto em inglês, né? Embora o adjetivo seja necessariamente escrito orcish, né? Há todo esse sentido aqui em relação basicamente ao adjetivo. O Tolkien ele queria mudar orc com C para orc com K, porque ele ficava preocupado com esse adjetivo orcish, como iria ficar, né, para ficar uniforme, né, entre orcish com K e orc com K, haveria essa semelhança. Porém, ele usou muitas vezes orc com C, e ele disse que haveria de permanecer por esse fator, já ter usado várias vezes. Né? Isso é algo que é muito interessante. O Tolkien foi atento à mudança da palavra. Né? Mesmo verificando que ele achava que deveria ser modificado, ele não modificou, tendo em vista já a repercussão da palavra já de longa data nas publicações. E algo que os tradutores não observaram quanto à mudança da palavra orc. Né? Já que tendo em vista, já se passaram mais de 20 anos, né, em que essa palavra orc com C foi utilizada aí, nas traduções brasileiras e já entre os fãs e tudo mais, tem que ser observada essa ideia da conservação propriamente. Né? Então aqui o próprio Tolkien diz que ele não mudou, tendo em vista que ele já tinha utilizado várias vezes essa palavra. Né? Então, e aqui ele já coloca, né, a forma élfica cinzenta é orc, né, plural ish, né? Eu originalmente peguei a palavra do inglês antigo orc, né, e explica, né, não se deve supor que esse seja um ligado com o inglês moderno, orc, né, um nome aplicado a vários animais marinhos de ordem dos golfinhos, como eu já mencionei. Então essa é uma explicação aí, basicamente. Então temos aqui a primeira regra. É uma palavra na língua comum. Em regra, deveria ser traduzido pelo sentido. Tolkien tentou traduzir para Goblin,
Porém, ele diz que não há um sentido similar. Então, por isso, essa ideia de que fosse traduzido pelo significado não deveria ser utilizada pela palavra orc. É uma exceção, basicamente. Ou seja, ao invés de ocorrer uma tradução pelo sentido, pelo significado, ele decidiu que a palavra deveria ser mantida. A palavra deveria ser mantida, né? Então, mesmo para que haja uma possível tradução, e mesmo que haja aí todas essas características que poderiam ser colocadas, o Tolkien coloca que deveria ser mantido a palavra orc e ela possui características tradicionais. Veja que é importante essa ideia de características tradicionais da palavra orc, que vai ser importante para fornecer a tradução, né? Aqui também, como eu já mencionei, deveria ser traduzido orc, em língua germânica. Ele se direciona à língua germânica. Em tantos lugares, hesitei em mudá-lo no texto em inglês, né? Ou seja, ele usou em tantos lugares e hesitou em mudar no inglês pelo fato de que já se utilizou, né? Ele usou muitas vezes orc e então ele não quis fazer essa mudança. Como eu já mencionei, foi algo que ele se preocupou com os vários usos que as pessoas já haviam sido feitos, né? Nessa época que ele fez esse pronunciamento aí, o Tolkien já tinha publicado Seus Anéis, já havia se passado mais de 10 anos, né? 1967. Então ele se preocupou, já que ele usou várias vezes orc com C, ele não iria utilizar orc com K, mesmo ele achando necessário a mudança para orcish, por causa de orcish. Ele coloca aqui, deveria ser orc, conquanto apenas por causa das dificuldades de grafia no inglês moderno. Ele queria que fosse adequado orc com C para orcish, enquanto que no português esse orcish ficou órquico, com O-R-Q-U-I, né? Órquico. Vou tentar escrever aqui. Órquico. Então, com o QU, né? Isso é interessante, né? Na tradução eles colocaram orque. Ficaria parelhado, não ficaria assimilado com órquico, com o QU. Então seria bem similar à ideia do Tolkien de dizer que ele queria escrever a palavra orc com K. Porém, o Tolkien manteve a palavra orc com C. Então, da mesma forma, equivalente, o tradutor deveria manter a palavra orc com C, ao invés de colocar orc com K. Então, isso é interessante de ser observado, né? Há essa inadequação do orc com C com o orcish, sua forma adjetivada. E da mesma forma que deve haver também esse mesmo elemento de inadequação do orque com QUE com órquico, né? Então deve ser colocado orc com C para que haja essa inadequação e fique bem próximo do original nesse sentido, né? Para os tradutores de língua basicamente germânica, orc tem o mesmo significado que orco, que eu já mencionei, log, nog, nokele, orco, org. É uma criatura folclórica derivada do orcus, que eu já mencionei. Então, a palavra orc para os germânicos tem esse sentido duplo. E aqui eu fiz um quadro, né? Como que os tradutores fizeram a tradução dessa palavra? Entrei em contato com vários tradutores, como eu já mencionei logo no início do vídeo, e perguntei alguns detalhes sobre como foi essa tradução. E aqui eu fiz esse quadro apresentando para vocês os principais aspectos. Esse é basicamente aí as principais ideias sobre tradução dessa palavra, especificamente orc, que você vê que é uma palavra muito complexa, né? E vocês vão ver ali nos artigos que tem muito mais coisa que eu deixei de mencionar nesse vídeo. Aqui eu estou apresentando apenas os principais aspectos, né? Então veja bem aqui, tradução pelo sentido, que foi a primeira ideia que o Tolkien teve de traduzir a palavra orc para o seu sentido goblin, que é uma criatura folclórica, que é uma espécie de demônio, né, e tudo mais, que está no folclore inglês e no folclore europeu. A língua de tradução deveria utilizar uma tradução também utilizando uma criatura folclórica, basicamente utilizando o mesmo sentido, né, verificando aí esse sentido.
Ocorre também a segunda forma que o Tolkien dispõe, que é a inalteração pelo sentido interno. Observando que a palavra orc é uma palavra interna, né, da língua de Rohan, falada pelos Rohirrim, ela iria ser intraduzível, permaneceria no original e, portanto, a língua de tradução iria permanecer aí com ela inalterada. Tanto essa forma de traduzir pelo sentido quanto manter inalterada são aplicáveis a qualquer língua de tradução. Então você encontra traduções que adotam a inalteração pelo sentido interno. Elas colocam orc no sentido de inalterado. Elas não modificaram em nada. Há outras traduções que traduziram orc pelo sentido. Por exemplo, a tradução chinesa, a tradução da China, do Senhor dos Anéis, traduziu pelo sentido a palavra orc, né? E traduziu como o Tolkien fez inicialmente aí para a palavra goblin. E depois, posteriormente, ele desistiu, como eu já mencionei, dessa palavra goblin, né? Temos aqui a tradução pela equivalência, que é utilizada para línguas de origem indo-europeia. Todas aquelas línguas que tiveram origem basicamente aí no latim, para a derivação aí dessa palavra orc, elas utilizaram aí a tradução pela equivalência. Como é a tradução pela equivalência? Como nós observamos para o Tolkien, havia importância do sentido da palavra, do significado da palavra e também da sonoridade dessa palavra em relação ao orc. Né? Então, esse duplo elemento fez com que os tradutores também utilizassem as traduções por equivalência. Então é por isso que o Tolkien sugere aos tradutores de língua germânica que o colocassem a tradução com orc, com K. Aí no holandês, alemão, sueco, polonês, dinamarquês, orc com K, porque é uma criatura que já existe no folclore tradicional e que é utilizado também dentro dessas várias culturas aí europeias e, além disso, tem a mesma sonoridade. Então, por esse duplo sentido, ela é utilizada. Da mesma forma, aí, orco, no italiano e no espanhol. Tem o mesmo sentido que orc em inglês antigo, mesmo sentido que orc com K, e tem uma sonoridade parecida, né? Orco, embora tenha o O no final, mas a sonoridade ainda é parecida. E a tradutora italiana, a primeira Vittoria Aliata, né, que eu conversei com ela, e ela disse que inicialmente ela traduziu como orquete, que significa pequeno orco, basicamente. Segundo ela, orco seria uma criatura maior e tal, e por isso ela traduziu como orquete, né? Mas que posteriormente a tradução italiana traduziu como orco mesmo, enquanto que na tradução espanhol traduziu como orco, porque tem o sentido da criatura, como eu já mencionei, folclórica, que faz parte aí das histórias tanto da Itália quanto da Espanha, é chamada de orco, enquanto que nas línguas germânicas é chamada de orc com K. No inglês antigo é chamado de orc com C. Enquanto que na França, no francês medieval, é orque, com Q-U-E. Então a palavra orque é do francês medieval. Né? E quanto ao português, não há basicamente uma tradução possível pela equivalência, porque não há basicamente a criatura folclórica orco. Né? O que há no folclore de mais próximo do português é a figura do trasgo, que seria a tradução da palavra goblin, né? Que seria utilizado. Porém, ainda inadequado. Né? Tanto o goblin quanto o trasgo é inadequado, como o próprio Tolkien menciona nessa diretriz aí. Então, as traduções europeias que tiveram contato, tanto orco, ocorreu contato direto com o Tolkien na época da tradução, inclusive pela própria Vittoria Aliata, para colocar orque em francês, né? Houve contato também, porque a primeira tradução foi feita na época em que o Tolkien estava vivo, e há inclusive uma carta do Tolkien onde ele menciona orque como sendo uma tradução pelo significado e não adaptação fonética. Né? Então isso é importante ser dito. Então, o que o tradutor deveria fazer em relação à tradução de orc? Utilizar ou a inalteração pelo sentido interno, ou seja, colocar aqui orc sem tradução, ou tradução pela equivalência, né? Que é o que as línguas europeias, línguas indo-europeias fizeram. O português é uma língua indo-europeia, de origem
latina. Então, da mesma forma que essas outras palavras, orco, orc com K e orque do francês, também tem essa mesma origem na palavra em latim. O que os tradutores de Portugal fizeram? Mantiveram basicamente a palavra inalterada, inalteração pelo sentido interno. A primeira tradução brasileira, ela colocou orco, utilizando a tradução pela equivalência, que é a primeira tradução pela editora Arte Nova, né, de Antônio Ferreira e Monjardim também, que traduziram a palavra orco, com a palavra orco. Então são essas duas traduções possíveis aí para o português, tradução pela equivalência ou tradução pelo sentido, inalteração pelo sentido interno. Além disso, existe a adaptação fonética, que foi um grande equívoco aqui que os tradutores da HarperCollins fizeram. Eles utilizaram a adaptação fonética. É permissível a adaptação fonética, evidente, porém, para línguas não indo-europeias. São palavras que não estão aí dentro, basicamente, são línguas que não estão dentro da árvore genealógica europeia. Basicamente, existe uma árvore genealógica das línguas, né? Uma língua vai derivando da outra, com suas várias raízes e origens e tudo mais, e existe a família das línguas, né? As línguas germânicas, românicas, né? E tudo, etc., que têm suas origens e raízes em comum com a língua indo-europeia, né? Isso é uma coisa ainda que os filólogos e estudiosos das línguas apreciam muito, né? Porém, aquelas línguas que não têm essa relação e não têm vínculo cultural, ou seja, não têm criaturas mitológicas ou folclóricas que têm esse sentido que o Tolkien quis colocar, elas não foram basicamente utilizadas com a tradução pela equivalência, porque iria dificultar, justamente porque não existe basicamente as criaturas folclóricas naquelas culturas. E da mesma forma, não seria interessante a inalteração pelo sentido interno, porque essas línguas são tão diferentes em relação às línguas europeias que escrever orc, O-R-C, com essa mesma grafia, iria dificultar na pronúncia dessas palavras aí naquelas línguas, né? Então, por ter toda essa cultura diferente, ou seja, não existir as criaturas, não existir uma possibilidade de sonoridade parecida, é que ocorreu a adaptação fonética. Aí, orc se tornou, por exemplo, no finlandês, orki, com dois K, né, como vocês podem ver aqui, orki. Em japonês, virou oku, né, como vocês podem ver aqui. Em coreano, virou okeu, né. Em russo, virou orki. Em turco, virou orkla. Em árabe, virou oraka. Então, são adaptações fonéticas, porque não há sentido equivalente, não há, basicamente, palavra que se adeque, que seja equivalente ao mesmo orc, com o mesmo sentido aí. Então, o ideal seria tradução pela equivalência ou inalteração pelo sentido interno. O problema maior aí de ser uma adaptação fonética é que vai se criar uma palavra que não é existente no português, quando na verdade poderia ser utilizado ou inalteração pelo sentido ou a tradução pela equivalência, né? Então, existem todos esses aspectos aí. Como eu já mencionei, aqui está uma tabela das línguas neolatinas, que tem essa origem basicamente aí, similar ao português. Então aqui, demônio, vem aí da palavra do latim, né? Aí aqui ficou em espanhol orco, em italiano orco, em asturiano orco, inferno com o mesmo significado sempre, e aqui a tradução de Tolkien. Em espanhol, orco se manteve, em italiano orco se manteve, em asturiano orco se manteve, em português de Portugal, como não há mesmo significado, eles permaneceram aí com a versão original, orc, sem modificação. Em português do Brasil, também foi a mesma coisa. Então, tanto no Brasil quanto em Portugal, inicialmente fizeram essa ideia de que, como não há sentido
aqui em relação a demônio, na palavra, né, da sua origem, né, folclórica e tudo mais, se manteve no original. Enquanto que aqui também no catalão tem esse mesmo sentido, né, se manteve a palavra original. Em francês, se utilizou a palavra do inglês, do francês medieval, né, que traz esse mesmo sentido. Então virou orc no sentido do francês medieval. Em inglês pegou a palavra no seu sentido do inglês antigo e também colocou essa mesma grafia. Então tá aqui as traduções que vocês podem verificar aqui. Essas são as traduções. Nenhuma utilizou propriamente adaptação fonética, né? Então, dizer que há uma ideia de tradução fonética, isso não passa basicamente pelas traduções que eu já mencionei de outros países e não passa nem mesmo pelo próprio texto que o Tolkien já mencionou. E ele diz que há essa ideia de sentidos, de significados, de sentidos que podem ser colocados. Então, temos aqui a forma élfica cinzenta, orc, né, plural, e que é onde ele esclarece aqui as origens da palavra orc. Esse é o último, basicamente, o último termo aí que ele utiliza como regra, e explicando as origens da palavra, o sentido, e inclusive para não diferenciar, não confundir o inglês moderno, orc, né, com os animais marinhos de ordem dos golfinhos. Que orc aqui escrito em inglês também com K, pode ser escrito tanto com C quanto K no inglês. Então, basicamente isso. Não há nos textos que o Tolkien colocou aí essa ideia de adaptação fonética que é fornecida pelos tradutores. Então, qual a ideia? A adaptação fonética cria, o tradutor colocou basicamente, colocar a palavra orque com O-R-Q-U-E é uma ideia de criação de uma palavra. E isso incomodava o Tolkien, basicamente. A adaptação fonética, entre adaptar foneticamente uma palavra e colocar ela com o seu sentido e com a aproximação de equivalente, é interessante colocar ou inalterar, basicamente. Salvo exceções, como eu já mencionei, da adaptação fonética para línguas que sejam muito diferentes e culturas muito diferentes. Então essa é a ideia central aí, basicamente. Além do fato da própria inalteração propriamente dita, que o próprio Tolkien tentou e pensou em modificar a palavra, né? E ele mesmo não alterou com o K no final. Imagina uma simples letra que o Tolkien simplesmente poderia alterar, ele vendo que a palavra já teve a sua repercussão, já teve o seu uso frequente, e ele basicamente não quis mudar. Então, existe essas duas grandes questões. Não há a ideia da adaptação fonética e que os tradutores dizem que existe aí, nesse texto fornecido por Tolkien. Vocês mesmo puderam observar que o Tolkien fala sempre em significado da palavra e tudo mais. E, além disso, também o fato de que o Tolkien não quis alterar a palavra que já havia se consolidado, né? E outros aspectos mais que devem ser levados em consideração aqui, né? Além da consolidação, a ideia de criação de uma palavra, né? Pelos tradutores, que incomodavam muito Tolkien, né? O próprio tradutor holandês, sueco, né, como já mencionei, tentou fazer isso, adaptações fonéticas com orc, né? Ele tentou adaptar foneticamente orche, ele tentou adaptar a palavra hobbit para hobel ou hoben, enfim, isso incomodou muito Tolkien, né? E pelo fato também de que pode se confundir a palavra orc com a palavra do francês orque. A grafia é a mesma. Gobelin também utiliza a mesma grafia do francês. Será que os tradutores tiveram como fonte aí a língua francesa? Entre escolher a língua francesa e escolher o original, é muito mais interessante colocar o original, para que não haja, além do mais, confusão, né, aí, né? Entre colocar outra língua seria uma substituição, não seria uma tradução propriamente, seria uma substituição de palavras francesas por palavras
basicamente por palavras inglesas substituídas por palavras francesas colocadas no português. Né? Isso não seria muito interessante, era melhor manter a versão original aí da palavra. Então espero que vocês tenham aí visto todos os meus argumentos sobre isso, né? Além do fato da consolidação da palavra que tem que ser levada em consideração, a inapropriada criação da palavra, né? Não existe orque com O-R-Q-U-E no português, seria uma palavra inexistente, da mesma forma que ORC, né? A grafia de orc, como nós já conhecemos, também não existe tradicionalmente no português, porém já é largamente utilizado há mais de 20 anos aqui. Né? E, como eu já mencionei, não existe a ideia de adaptação fonética da palavra nas línguas indo-europeias. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, apreciado. Certamente eu vou encaminhar esse vídeo para a editora, né, para os responsáveis, para que eles avaliem, para os tradutores também, para que avaliem aí a possibilidade de alterar e manter o original orc, ou repensar essa ideia aí de orque, né, que me parece totalmente inapropriada, deveria ser revista aí, né? Embora tenha os próprios argumentos, né, que eles dizem que incorporou essa palavra e houve essa adaptação, como eu já mencionei, não há essa possibilidade aí dentro das regras que o próprio Tolkien mencionou. O Tolkien era bastante conservador em relação a mudanças e em relação às próprias palavras, tanto é que ele ditou regras claras em relação a isso, né? E então, espero que você tenha gostado desse vídeo. O próximo vídeo aí, talvez eu vou falar sobre a palavra Gobelin, e por que é uma adaptação fonética que é também inadequada, e as outras várias formas que foram feitas aí de tradução dessa palavra. Outra oportunidade também irei falar sobre a palavra anãos, né, que é o plural de anão, né, que os tradutores colocaram. Eu estou fazendo as minhas pesquisas, até o momento eu acho interessante a mudança. Troll com 2 L's ou com L, ainda vou investigar ainda em relação a isso e trazer para vocês aqui os argumentos sobre essas mudanças. Então, não é uma discordância completa das traduções, como eu já salientei no início do vídeo, é uma discordância pontual com base nas regras que o próprio Tolkien ditou aqui e o que eu apresentei para vocês aqui pontualmente todas essas ideias. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.